E aqui no estúdio comigo hoje eu estou com o senador Hamilton Mourão e com o nosso querido Márcio Coimbra, nosso especialista em relações internacionais e que também preside o Instituto Monitor da Democracia. Obrigado pela presença de ambos aqui. Satisfação estar contigo aqui, Cláudio, e não falta tema, como eu te disse, né? Tá aparecendo, aqui está aparecendo a vice-presidência, a presidência, o ministério ou o gabinete no Senado? Não, aqui está mais para gabinete do Senado. Gabinete do Senado? Gabinete Gostei. do Senado. Então aqui é o gabinete 82, tá? Aqui é o gabinete 82. Mas eu quero aproveitar a presença do senador Mourão, porque é o seguinte, saiu essa denúncia, senador. Essa denúncia aí contra o Bolsonaro, 33 aliados, etc. E começou a rodar uma especulação nos bastidores aí. Por que o vice-presidente não está na denúncia? O senhor deve ter ouvido isso, né? Muitas vezes. E aí fica aquela coisa assim, Mourão, esse Mourão não sei não, esse estava colaborando com o Alexandre de Moraes. Olha, você me conhece, eu gosto de informação precisa. Então, quando começa a surgir boato, não tem a melhor maneira da gente matar o boato é permitir que o boatado, né, possa responder, se posicionar. Então, por favor, senador, por que o senhor não está na denúncia? Olha, eu não estou na denúncia porque em nenhum momento, né, eu tomei conhecimento ou o presidente Bolsonaro conversou comigo a respeito, né, de alguma atitude em relação ao resultado das eleições, né? E também, né, a partir do momento que o presidente escolheu o Braga Neto para ser o seu companheiro de chapa, né, eu praticamente não participei de mais nada. Eu lembro que substituí o presidente em algumas atividades aqui fora do Brasil, né, reunião aqui do grupo do Mercosul, né, posse do Boric lá no Chile, né, e aqui no Brasil recebi credenciais de embaixadores quando o presidente estava fora. Então, praticamente eu fiquei afastado. Então, não tomei conhecimento, eu não posso estar envolvido. Mas na realidade, aí, Cláudio, eu vou tocar em outro assunto. Na realidade, isso aí não é nada. Né? Isso tudo que está sendo colocado, e aí eu vou falar aqui, talvez os mais antigos que lembrem, me cheira uma chanchada da Atlântida. É uma grande chanchada isso aí. Sim. Né? Nós temos uma denúncia estribada em cima de uma delação que não resiste, né, a uma análise de qualquer aluno do primeiro ano de uma faculdade de Direito, né, e um grupo de conversa de WhatsApp. É isso que nós temos. Né? E o WhatsApp, aí é aquele negócio, né? Tudo vale. Tudo vale, conversa privada. Eu canso de dizer, quem é que resiste a ter o seu celular escarafunchado, né? Pô, todo mundo fala bobagem. É lógico. O direito da pessoa. O WhatsApp virou igual... papo de botequim. Papo de botequim, exatamente. Papo de botequim. E é isso que nós temos, mais nada. Quando você olha o passado histórico, não é, de golpe no Brasil, golpe tem bala e defunto. Cadê bala e defunto nisso aqui? Não existe. Né? Vamos lembrar, 22, Areias de Copacabana, o pessoal combatendo lá, escola militar atacou a vila militar, 24, o pessoal tomou São Paulo. Tem a turma que esquece isso, Márcio. Sim. São Paulo, uma cidade de quase 500 mil habitantes, ficou 30 dias ocupada pelos rebeldes. 30! A turma saiu tiroteando lá dentro do Rio Grande do Sul, atacaram o quartel do Exército, o general resistindo junto com a filha. Vamos olhar a história, gente. É uma vergonha isso aí que está sendo colocado como uma tentativa de golpe de Estado. Vou voltar contigo, segura aí. Diante dessa declaração, senador, eu lhe pergunto, o Senado vai ficar olhando isso acontecer sem fazer nada? A gente agora tem uma nova presidência, o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, quando é questionado sobre um tema como anistia, ele diz que isso não é problema dele, que isso não é problema da sociedade brasileira, que esse tema não existe para ele. Quer dizer, ele prefere prender essa turma toda do 8 de janeiro, jogar a chave fora. Eu preciso perguntar para o Davi, o que você acha disso tudo? Né? Você acha tudo normal? Todo mundo está dizendo que não é normal. Você acha tudo isso normal? Eu só gostaria de fazer essa pergunta para o presidente da sua casa. Como é que a gente lida com isso? Porque a nossa audiência está toda se perguntando. Está achando que o Senado está de cócoras, está ajoelhado para esse Supremo porque está todo mundo com o rabo preso. Pois é, Cláudio, lamentavelmente, né, o Senado tem adotado, e aí eu
me incluo, né? Porque eu faço parte, né? Independente da posição que eu tenho a respeito desse assunto, e a minha posição é muito clara, mas a gente tem adotado uma postura, aquela do avestruz, que enfia a cabeça no buraco esperando que o estampido passe por cima. Exato. Essa é a posição que, lamentavelmente, o Senado tem adotado. Vamos lembrar que ano passado, né, se tentou dar vazão mais uma vez a um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? O processo veio com assinaturas da Câmara de Deputados, porque nós seremos os julgadores, não podemos ser os autores do pedido, né? Mas fizemos vamos dizer assim, uma assinatura coletiva de apoio àquilo. E o máximo que atingimos foram 36 assinaturas. 36 assinaturas. 36 assinaturas. E aí é importante que as pessoas compreendam, né, que como é que funciona o processo do impeachment de um ministro. É diferente do processo de impeachment do presidente da República, né? Vamos lembrar, a lei do impeachment é da década de 50, ela prevê que apresentado o pedido, né, ou seja, tem as 27 assinaturas, né, é apresentado esse pedido, o presidente do Senado ele tem que designar uma comissão especial para fazer uma análise desse pedido. Sim. Se o pedido procede ou não procede. O resultado dessa comissão, seja procede ou não procede, é submetido ao plenário. Maioria simples, 41 votarem a favor ou contra, ok, se é a favor, se o processo tem que prosseguir, aí inicia-se o julgamento, que vai precisar então da maioria absoluta, né, para que ocorra o impeachment. Não está ocorrendo isso. Tem que ser aberto, independente, né, de vai prosperar, não vai prosperar, o ministro vai sair mais forte, porque toda hora tem um argumento dessa natureza. Claro. Né? Mas eu vejo que se nós abrirmos o processo, e aí o presidente Davi Alcolumbre tem essa responsabilidade, né, nós vamos dar uma resposta à sociedade, e é um dever do Senado Federal julgar autoridades que estão incorrendo em crime de responsabilidade. E o crime está na cara. Né? A forma como, lamentavelmente, o ministro Alexandre de Moraes tem se conduzido nesse processo, né, é crime de responsabilidade. Ele ultrapassou os limites da autoridade dele. E quem vai colocar ele dentro da caixinha de novo? Só o Senado Federal. Só o Senado que pode. E eu quero saber, senador, porque nós estamos diante também de uma situação em que há uma espécie de perseguição também contra o estamento militar. Para além das prisões de generais, de ex-comandantes das Forças Armadas, nós vemos um ecossistema todo de perseguição. Inclusive nós temos hoje a presidente do STM, Superior Tribunal Militar, dizendo que tem que rever a lei da anistia, dizendo que o Alexandre de Moraes é o relator supremo do golpe. Isso é muito grave. O que está acontecendo? Qual é o risco que a gente que se avizinha? Que tipo de ferida? Porque a gente está falando da presidente do Tribunal Militar defendendo uma mudança jurisdicional, ou seja, ela está atuando pela insegurança jurídica. Por quê? Lei aprovada, definida dentro de um processo histórico, e ela está se alinhando ao discurso da militância política da esquerda radical, que a gente viu acontecer com Dilma, com a Comissão Nacional da Verdade. Pois é, Cláudio, eu ouvi essa entrevista da nossa presidente do STM, né? E ela mostra bem o seu pensamento dicotômico, porque ela declara que a lei da anistia tem que ser revista, porque ela considera que a tortura é um crime que não prescreve. Aí nós temos, né, o interrogatório a que o tenente-coronel Cid foi submetido. Aquilo é tortura. É tortura psicológica. A tortura não é só pau de arara, choque elétrico. Ela ocorre de diversas formas. Então eu quero ver o que a nossa ministra vai dizer a respeito do procedimento do colega dela da outra Suprema Corte, né, em relação ao tenente-coronel Cid naquela posição que ele se encontrava. Porque você colocou aqui, no momento em que ele ameaça a família da pessoa, onde é que nós estamos? O que está faltando mais aqui?
Então essa situação, essa perseguição, e o Hélio Beltrão colocou, o Hélio não, o Léo. O Léo, não, foi o Hélio colocou que desde 2019 começou uma mudança nisso aí. Sim. E por quê? Assume o governo do presidente Bolsonaro e parcela do establishment encastelado, o establishment de esquerda encastelado nas grandes mídias aí que tu conhece, né? E no judiciário e em outros campos, né, da nosso país, inicia uma campanha insidiosa contra o presidente, por ele ser oriundo do meio militar e desde o primeiro momento querendo caracterizá-lo como um camarada autoritário, golpista, etc. Então, isso foi caracterizado desde o primeiro momento. Eu lembro que em 2018, logo depois que nós fomos eleitos, eu fui procurado por uma jornalista da BBC, que a primeira pergunta dela foi exatamente esse assunto. E eu disse, espera aí, pô, nós estamos aqui, participamos de um processo eleitoral, vencemos a eleição e vamos, né, governar de acordo com as regras estabelecidas na Constituição, a qual nós vamos jurar, né, proteger e defender. Sim. Né? E aí as Forças Armadas entram, vamos dizer assim, de gaiato nesse navio parodiando uma música. Sim. Né? E hoje, não é, você tem um grupo de companheiros nossos, da ativa e da reserva, não é, presos, não é, ou submetidos a esse processo stalinista. Né? O Stalin, no túmulo dele, deve estar batendo palma. Pô, como é que eu não consegui fazer isso aqui na Rússia naquela época? Pô, os caras estão fazendo isso no Brasil agora. É o processo que nós estamos vivendo. Aí está aí o Braga Neto preso há mais de 60 dias, a troco de quê, gente? Me explica por que o Braga Neto tem que estar preso. O general Heleno, uma liderança em conteste dentro do Exército, um homem de quase 80 anos, não é? Que foi um líder onde quer que ele passe, sendo acusado. O general Teófilo está sendo acusado por ter ido no dia 9 de dezembro fazer uma reunião com o presidente no Alvorada. Nada se sustenta nisso aí, Cláudio. E isso respinga sobre as forças, não é? O grupo militar se sente, vamos dizer assim, incompreendido, e principalmente porque esse grupo, ele sempre pensa em termos de Brasil. Ninguém pensa ali nas suas individualidades. É algo que a gente aprende desde o primeiro dia que está dentro de uma escola militar. Então, é lamentável isso aí, né? É um ataque a uma instituição nacional permanente e que tem uma missão muito clara dentro do que é o nosso país. Só acha que me parece que esse revanchismo, essa ideia de revanche em relação a tudo que aconteceu desde 64... porque quando a gente viu o processo da própria Comissão Nacional da Verdade, a CNV ela foi criada, ela foi solicitada durante os governos o Lula 1, Lula 2, ele não quis entrar nesse negócio, na Dilma ela habilitou, começou com um trabalho de pesquisa histórica, que era simplesmente pesquisa histórica, e de repente no final ela vira um trabalho de revisão e de ação penal, com denúncias no Ministério Público e tal, contra as pessoas que já tinham sido alcançadas pela lei da anistia, que valeu para os dois lados. Sim. E me parece que a própria eleição do Bolsonaro ela já foi uma reação institucional a isso tudo. E agora o que a gente está vendo como é que a gente quebra esse ciclo? Porque me parece que ele é interminável. Vamos lembrar daquele filme, O Dia da Marmota? Dia da Marmota. É o Dia da Marmota. Todo tempo nós voltamos ao mesmo passado. Minha gente, 64 já acabou, já passou. Todo mundo foi anistiado, ganharam dinheiro. Sim, até hoje. Poupudas indenizações, todas estão ganhando. Está aí a nossa ex-presidente Dilma, ela recebe um salário extra aí pelo período que foi perseguida a política, vamos dizer assim. E agora eu quero te lembrar aqui, Cláudio, lembrar a ti, mas aquela turma era julgada na primeira instância, terroristas, era julgado lá na auditoria militar e depois recorriam ao STM. No STM, muitos tiveram suas penas comutadas ou diminuídas. Olha o que está acontecendo agora. Vamos comparar. Né? Então, eu acho que o Brasil tem que dar um momento agora assim, botar o pé no chão e entender. Ou a gente pacifica esse clima todo, entende que aqui não houve tentativa de golpe nenhuma, tivemos uma baderna no dia 8 de janeiro, quem quebrou, quem invadiu o prédio público, que pague de acordo com essa infração, né?
e vamos andar para frente, porque o país, minha gente, está à beira do abismo. Economicamente, a dívida aumentando astronomicamente, o governo do presidente Lula não sabe para onde vai e nós estamos discutindo um conto da carochinha. Dia 16 de março nós temos manifestações nas ruas que estão sendo convocadas aí. O senhor vai para as ruas em 16 de março? Vou para a rua. Vou para a rua porque a gente tem que estar junto da população e a população tem que entender que a pressão legítima da população, ordeira e pacífica, é fundamental para que a pauta hoje que nós temos, que é a anistia, se não pacificar, nós vamos continuar nesse dia da marmota ad eterno. Excelente. Senador, obrigado pela presença aqui.